Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo você vai conhecer a história do rei Ezequias, um dos reis mais importantes da história dos reis de Israel. Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. O rei Ezequias governou por 29 anos entre aproximadamente 715 e 686 a.C. A sua história ficou conhecida na Bíblia não apenas por causa do seu reinado, mas também pela forma milagrosa com que Deus acrescentou anos de vida após uma grave doença acometida nele. O nome Ezequias significa Javé minha força. Ele era filho de Acaz, seu predecessor no trono de Judá. O rei Ezequias também foi contemporâneo do profeta Isaías. Três relatos bíblicos no Antigo Testamento contam a história de Ezequias. Você encontra a história do rei Ezequias em 2 Reis, dos capítulos 18 ao 20, 2 Crônica, dos capítulos 29 ao 32, e Isaías, dos capítulos 36 a 39. Ele é citado brevemente no Novo Testamento na genealogia de Jesus, em Mateus, o capítulo 1 e os versículos 9 e 10. Ezequias assumiu o trono que havia sido ocupado por seu pai, o rei Acaz. A cronologia do reinado de Ezequias é um tanto quanto complicada de ser cravada, determinada. Porque para responder a algumas dificuldades nesse sentido, muitos estudiosos consideram que Ezequias ele foi corregente do rei Acaz por mais de uma década. Ou seja, os dois reinavam juntos por aproximadamente uma década. E aí, se isso estiver correto, então talvez ele tenha começado a governar ao lado de seu pai desde 729 a.C. até assumir o reinado sozinho em cerca de 716 a.C. Daí, quando seu pai recebeu o trono, ele manteve uma política pró-assírica, com uma posição de amizade ou de submissão à Síria, enquanto outros reinos, como a própria Síria e Israel, que era o reino do norte, acabaram conquistados pelos assírios, não tiveram a mesma relação de amizade que o reino do sul, Judá, teve com aquele povo, com os assírios. Mas a aliança com a Síria trouxe influência pagã para dentro de Judá. Isso levou a uma contaminação da vida religiosa da nação, que passou a ser marcada por práticas que afrontavam a vontade de Deus. Então, às vezes, algumas alianças acabam destruindo a principal aliança que o povo deveria ter e que nós, como cristãos, devemos ter, que é a aliança com Deus. Nada pode quebrar essa aliança que temos com o Senhor. Logo que assumiu o trono, a história conta que o rei Ezequias ele tentou corrigir essa questão. Ele sabia que a queda do reino do norte tinha a ver diretamente com a desobediência à lei de Deus. Então Ezequias rapidamente ele promoveu uma grande reforma religiosa em Judá, por medo de que Deus trouxesse o mesmo castigo que havia trazido ao reino do norte, também ao seu reino, o reino do sul. Aí conta a palavra que ele lutou para eliminar a idolatria dentre o povo. Um dos atos bem marcantes do rei Ezequias foi que ele reabriu o templo e purificou o templo em Jerusalém. Ele tratou de fazer com que a verdadeira adoração ao Senhor fosse restabelecida. Então, durante o seu reinado, a celebração da Páscoa foi a maior desde o tempo de Salomão, quando o reino ainda estava unificado. Inclusive, muitos israelitas se envolveram na celebração da Páscoa em Jerusalém. Lembrando que os israelitas são o reino do norte, Judá era o reino do sul, onde estava o templo do Senhor e onde havia sido realizada a Páscoa, a maior desde os tempos de Salomão, pelo rei Ezequias,
no intuito de restabelecer a adoração a Deus. Tá? Tamanha foi a reforma, tamanha foi a festa que atraiu até mesmo a nação vizinha, o Reino do Norte, para a celebração. Então, no aspecto militar, Ezequias também foi um rei muito bem sucedido, porque ele fortificou Jerusalém e fez uma grande obra de engenharia, isso para garantir o abastecimento de água na cidade, pelo que se tornou o tanque de Siloé, mesmo em tempos de crise. É interessante notar que o tanque de Siloé, citado no Novo Testamento, fazia parte de uma dessas construções engenhosas, do rei Ezequias, no intuito de prover água para o povo. Então, quando o rei Senaqueribe concentrou suas forças a pressionar a Judá, Ezequias contou com a ajuda do Senhor para resistir. Inclusive, quando Ezequias recebeu um ultimato do rei assírio, o rei Senaqueribe, prontamente ele recorreu a Deus, confiante que ele salvaria o seu povo. Ele recebeu aquela carta enviada por Senaqueribe, o rei dos assírios, e apresentou ao Senhor aquela carta, e dizendo que eles estavam afrontando não a ele, Ezequias, mas sim ao Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. E a resposta do Senhor veio indicando que os assírios tão logo retornariam pelo mesmo caminho que vieram. E aí, de uma forma milagrosa, o numeroso exército assírio foi destruído e o rei Senaqueribe nunca mais ameaçou o rei Ezequias e o seu reino, porque Deus interviu e lutou pelo povo mais uma vez, como vemos em vários episódios em que Deus entra com a providência e traz a vitória para o seu povo. Entendemos que vale a pena ser fiel ao Senhor, porque fazendo assim nós conseguimos vencer todos os obstáculos e adversidades, porque Deus é quem nos fortalece e é quem peleja por nós. E aí, depois disso, o reino de Judá, sob a liderança do rei Ezequias, desfrutou de um período tranquilo e bem próspero. A sua fama como o monarca que resistiu às pressões assírias cresceu grandemente, a ponto de ele ser congratulado por outros povos. Mas nesse ponto, ele acabou errando. Ele aceitou para si todo aquele reconhecimento, mas não testemunhou que aquilo só havia sido possível através da proteção divina. Ele não atribuiu honra a Deus mediante aquela vitória. Isso é algo bem típico do ser humano, irmãos? Em querer reconhecimento, poder, fama. E não foi diferente com o rei Ezequias. Por isso, ele foi repreendido pelo Senhor através do profeta Isaías, que, entre outras coisas, deixou bem claro que os mesmos babilônicos que o estavam saudando haveriam um dia de conquistar Jerusalém. Porém, isso não aconteceria durante a vida de Ezequias. Nós vemos que o povo de Israel, eles foram atacados pelos babilônicos e levados cativos por 70 anos. Deus estava aqui, através do profeta Isaías, profetizando a Ezequias o que havia de acontecer. Agora, um dado muito importante que marcou muito a história desse rei, do rei Ezequias, foi a sua doença, Porque enquanto estava no poder, o rei Ezequias acabou adoecendo gravemente. É inútil especular o tipo de doença que afligiu o rei de Judá, porque não se tem relatos sobre qual tipo de doença havia cometido. O que realmente se sabe é que sua doença era terminal e que o Senhor lhe enviou o profeta Isaías com a finalidade de lhe avisar para colocar sua casa em ordem antes que morresse. Mas conta a história sagrada que o rei Ezequias orou ao Senhor fervorosamente, rogando pela misericórdia divina. Então Deus novamente enviou o profeta Isaías para avisar ao rei Ezequias que seu clamor tinha sido ouvido
e que os seus dias tinham sido prolongados por mais 15 anos. Além disso, na mesma ocasião, Deus garantiu que livraria seu povo das ameaças da Assíria. Como prova de que aquela mensagem era verdadeira, Deus fez com que o sol recuasse 10 graus segundo o relógio de sol de Acaz. Isso está em 2 Reis, no capítulo 20, o versículo 1 até o versículo 11. E também em 2 Crônicas, no capítulo 32, o versículo 24. E Isaías, no capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 8. Daí, conforme a palavra do Senhor, o rei Ezequias não morreu naquela ocasião, mas pôde desfrutar de mais alguns anos de vida. O rei Ezequias morreu somente em 686 a.C. Após a morte de Ezequias, o seu filho Manassés reinou em seu lugar. E por fim, há uma grande possibilidade de o rei Ezequias ter sido trisavô do profeta Sofonias. Você pode ver isso em Sofonias no capítulo 1 e o versículo 1. Sendo ele trisavô do profeta Sofonias ou não, o que se sabe é que o rei Ezequias com certeza foi um dos grandes reis de Israel que reestabeleceu a adoração ao Senhor no templo em Jerusalém e recebeu o favor de Deus, tendo seus anos de vidas prolongados mediante a sua oração fervorosa a Deus, nos provando que, independente da situação, quando nós oramos ao Senhor com sinceridade, com fervor e com insistência, Deus nos ouve. Que a sua oração seja incessante, que a sua fé seja inabalável e que a sua obediência ao Senhor seja irrevogável, para que assim possa ser alcançado pelo favor de Deus, assim como o rei Ezequias. Bom, então esse foi o resumo da história do rei Ezequias. Se você ficou comigo até o final, não se esqueça, deixe o seu like para ajudar na divulgação da palavra de Deus e também fortalecer o nosso canal. Se você for novo por aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana nós trazemos uma mensagem de edificação e fé para a sua vida. Então fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.